Olá, turma! Como vão? Vamos para mais uma correção de exercícios que eu passei na aula anterior, uma lista sobre a matéria, uma revisão, na verdade, sobre a matéria de trigonometria, que a gente vai corrigir agora, tá bom? Então, nós temos aqui nosso primeiro exercício, um triângulo, retângulo, ABC, reto em A, e é para a gente determinar as medidas de A e B indicadas na figura. Veja bem, um triângulo retângulo ele tem algumas características bem interessantes, né? Primeiro, a questão do ângulo de 90 graus, né? E de frente para ele nós temos que nós chamamos, né, de hipotenusa. Então, nós damos esse nome a esse lado, tá, do triângulo, que é o maior lado. E os outros dois lados nós chamamos de catetos. O que acaba acontecendo? Na trigonometria, nós trabalhamos com as relações dos ângulos, tá? Nós não trabalhamos só com a relação dos lados. Nós utilizamos um ângulo interno para poder descobrir, né, ou utilizar algumas das relações trigonométricas. No nosso caso, nós temos que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre será igual a 180 graus. Então, eu tenho aqui um ângulo de 90, aqui eu tenho um ângulo de 60, e aí eu teria um outro ângulo aqui que eu vou chamar de, que tá um ângulo B, e isso aqui tem que ser igual a 180 graus. Então, 90 com 60, 150. Isso vai me dar que o ângulo B, ele é um ângulo de 30 graus, que é 180 menos 150. Então, eu tenho aqui um ângulo de 30 graus. Por que eu tô fazendo isso? Primeiro, pra gente relembrar, tá? A gente não ficar aí alheio e ver que a gente tem outras possibilidades além do ângulo que ele tá me dando. Então, eu quero uma hipotenusa, tá aqui. Ele me deu esse ângulo de 60, de frente pro ângulo de 60 nós chamamos de cateto oposto. E do lado do ângulo 60 nós temos o cateto adjacente. Então, e aí nós temos as relações trigonométricas, que são seno de um ângulo qualquer, vamos chamar aqui seno de alfa, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Nós temos o cosseno, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E nós temos a tangente, que é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, o que eu vou usar? Olha bem, eu tenho um ângulo de 60, eu tenho o cateto oposto e quero a hipotenusa. Então, eu posso usar a relação do seno, essa primeira relação aqui, ó. Vou pegar essa relação minha do seno, e nesse caso, trata-se desse ângulo, 60, que vai ser o cateto oposto, que pra gente é 12 raiz de 3, dividido pela hipotenusa, que aqui ele chamou de A. Mas quem é o 160? E aí, vocês vão ter que lembrar também daquela tabelinha do 1, 2, 3, tá? Vamos fazer ela aqui rapidinho, ó. 30, 45 e 60. Essa tabela do 30, 45 e 60, que são os ângulos notáveis, nós temos que saber, tá? Os outros ângulos sempre vai ser fornecido pra gente no exercício, então a gente consulta a tabela. Então, eu tenho seno, cosseno e tangente. E aí, como que a gente preenche essa tabela? A gente preenche assim, ó. 1, 2, 3, tudo sobre 2. A raiz a gente vai tirar aqui do 2 e do 3. O cosseno é 3, 2, 1, tudo sobre 2. E vamos fazer a mesma coisa, tirar a raiz quadrada do numerador. Com a tangente é diferente. É raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Meio bagunçadinho aqui, mas eu acredito que vocês devam se lembrar lá do 9º ano, que a gente cantava até musiquinha com isso aqui, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar meu 160, que tá aqui, ó. Esse raiz de 3 sobre 2. Vamos pegar aqui o 160, vamos substituir aqui no lugar do 160.
e vamos calcular o valor do A. Então, o que que a gente faz? Multiplica em cruz, né? Opa, que é A. Multiplica em cruz. Então, raiz de 3A é igual a 2 vezes 12 vezes a raiz de 3. Então, a minha raiz 3, ela tá multiplicando, então ela vai passar dividindo. Vamos multiplicar aqui, ó, 2 vezes 12, 24. Raiz de 3 dividido pela raiz de 3. Simplificando aqui, ó, nós descobrimos que o nosso A, ele vale 24. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, dando continuidade, nós precisamos descobrir o lado B. Como aqui não tem mais espaço, vamos aqui para uma folhinha em branco. Então, vamos relembrar lá, ó, nós temos um triângulo, tá? Desenhar ele aqui. Que a gente descobriu a hipotenusa, 24. Nós temos esse lado aqui que é 12 raiz de 3 e ele quer esse lado B, tá? Então, outra informação que ele me deu, que isso aqui é 60, né? E aí, eu posso fazer o que para descobrir esse B? Eu posso usar o teorema de Pitágoras agora. Por quê? Porque eu tenho duas medidas desse triângulo, dos lados desse triângulo. Antes eu não dava para usar Pitágoras porque eu não tinha, né? Só tinha um. Eu preciso de pelo menos dois para usar Pitágoras. Mas o que que acontece? Esse meu ângulo 60 aqui, ó, esse lado aqui, ó, a gente chama de cateto adjacente. E quem é o cateto? Quem que nós relacionamos com o cateto adjacente? Bem, eu posso relacionar o cateto oposto e o cateto adjacente, usar as informações que eu já tinha, ou eu posso usar o cateto adjacente com a hipotenusa que eu descobri, tá? Então, usando aqui, vamos fazer os dois, se eu usar a tangente 60, ele vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Mas quem é a tangente 60? A gente viu naquela tabelinha anteriormente que é a raiz de 3. O cateto oposto é 12 raiz de 3 e o cateto adjacente a gente está chamando de B. Então, vamos multiplicar aqui em cruz, ó. Raiz de 3 vezes B, que é igual a 12 raiz de 3. Então, 12 raiz de 3 dividido por raiz de 3, a gente simplifica e a gente vai descobrir que B vale 12. Tá? Então, essa é a maneira de fazer, já com as informações que a gente tinha. Se você quiser fazer, levando em consideração a hipotenusa, aí você vai pegar o cateto oposto e a hipotenusa. E aí, o cateto oposto... Não, desculpa, o cateto adjacente à hipotenusa, né? Que eu tô querendo o cateto adjacente, ó. Então, quem vai ser cateto adjacente à hipotenusa? Vai ser o cosseno do ângulo. Nesse caso, a gente tá pegando de 60. Então, o cateto adjacente eu chamei de B e a hipotenusa ela é 24. Então, o cosseno de 60, quem se lembra lá, ele é 1 sobre 2. Tá? Tabelinha que a gente acabou de fazer anteriormente. 2 vezes B, 2B. 1 vezes 24, 24. E nós temos que B é 24 sobre 2. Então, B vai dar também 12. Então, tem muitas formas de se fazer. A gente primeiro precisa identificar qual a informação que nós temos e o que a gente pode utilizar. Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Em um triângulo retângulo isósceles, lembrando que a palavra isósceles significa que nós temos dois lados iguais, tá? Então, cada cateto mede 30 centímetros, ou seja, é justamente esses lados iguais que são os catetos. Então, eu tenho aqui, ó, um ângulo de 90, de frente para ele nós temos a hipotenusa. E os catetos são iguais e medem 30 centímetros, tá? Veja bem, ó, o ângulo de 45 e o outro ângulo de 45, ou seja, essa medida dos ângulos são iguais, então os lados opostos a esses ângulos também são iguais. Ele quer a medida da hipotenusa. Você pode usar o teorema de Pitágoras aqui, tá? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, meu A é o que eu quero saber, que é a minha hipotenusa. Vou colocar aqui, ó, o A, hipotenusa. O B é 30. O C também é 30. E aí, nós temos 30 ao quadrado, 900.
mais 900, que é 1.800, é isso? Tirando a raiz quadrada de 1.800. Se você reparar bem, aqui nós tínhamos 2 vezes o 30 elevado ao quadrado. E se a gente lembrar lá das propriedades, quem que vai sair de dentro da raiz? Só o 30, né? Ele é o único que está elevado ao quadrado. Vai ficar 30 raiz de 2 centímetros. Tá? Então, essa é uma forma que a gente pode achar. Qual que é a outra forma que eu posso usar? Eu posso usar as relações trigonométricas, ou seja, eu tenho um cateto oposto e quero hipotenusa. Então, eu vou usar quem? Seno do ângulo, nesse caso a gente está pegando o ângulo de 45, é o cateto oposto que é 30, dividido pela hipotenusa que a gente está chamando de A. 145, raiz de 2 sobre 2. 30. E aqui nós temos A, né? Então, A vezes raiz de 2, A raiz de 2. 2 vezes 30 dá 60. E o que que acaba acontecendo aqui, ó? 60 dividido pela raiz de 2. Nesse tipo de situação, a gente não deixa a raiz no denominador, tá? A gente pode deixar no numerador, mas no denominador não. Então, a gente vai racionalizar. E para racionalizar, a gente vai multiplicar tanto em cima quanto embaixo. Então, 60, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. E a raiz de 4, ela é quanto? 2, não é isso? O que que acaba acontecendo aqui, ó? A gente vai simplificar e nós vamos chegar à mesma resposta anterior. 30 raiz de 2 centímetros. Certo? Então, vejam bem, tem vários caminhos que a gente pode utilizar, tá certo? Vamos fazer agora nosso exercício 3. A diagonal de um quadrado mede 6 raiz de 2, conforme nos mostra a figura. Nessas condições, qual é o perímetro desse quadrado? Ou seja, perímetro é a soma dos lados de uma figura. Então, o perímetro aqui desse quadrado vai ser a soma dos 4 lados, que quadrado tem como característica 4 lados iguais e 4 ângulos de 90. Então, eu preciso cobrir esse lado. Olha, esse lado, ele é o que aqui, ó? Esse ângulo de 45 tá de frente para ele, então, ele vai ser o cateto oposto, tá? E nós temos aqui a diagonal, que é justamente a hipotenusa. Então, quem que a gente usa? O seno, né? O seno de 45 vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Quem que é o nosso cateto oposto? Olha, é o lado do quadrado. E a hipotenusa é 6 raiz de 2. Vamos aqui multiplicar em cruz, 2 vezes L, 2L. 6 raiz de 2 vezes raiz de 2. Lembrando que a gente pode multiplicar... A gente pode multiplicar uma raiz pela outra desde que os índices sejam iguais. E aí eu posso multiplicar, conservar o índice que é quadrado, né? O 2. E 2 vezes 2, 4. Então, 6 vezes... Quanto que é raiz de 4? 2. Dividido por esse 2 que estava ali multiplicando. Então, nós temos que o lado desse quadrado é 6 centímetros. E aí, a gente consegue calcular agora o perímetro, né? O perímetro vai ser igual a 4 vezes o lado, ou seja, 4 vezes 6, que vão dar 24 centímetros de perímetro. Tudo bem? Uma outra fórmula que a gente tem é que a diagonal de um quadrado, ela é L raiz de 2, tá? Então, essa fórmulazinha aqui, ó, lá de geometria plana, que a gente define usando o teorema de Pitágoras, ele dá pra gente aí essa fórmula que eu poderia ter usado também. Mas a nossa intenção aqui é trabalhar com seno, cosseno e tangente e revisar o teorema de Pitágoras também. Vamos ao nosso exercício 4. Uma pipa é presa a um fio esticado que forma um ângulo de 45 com o solo. Tá aqui, ó, né? O comprimento do fio é de 80 metros. Determine a altura da pipa. Lembrar sempre que a altura
ela forma um ângulo de 90 graus com o chão, com o solo, tá? Ele me deu a informação aqui que a raiz de 2 é igual a 1,41, tá bem pequenininha ali a raiz de 2, esqueci de aumentar. E nós precisamos trabalhar. O que eu tenho de informação? Olha, eu tenho a hipotenusa, tenho um ângulo, e de frente para esse ângulo, tem um lado que eu quero saber, que é o cateto oposto, tá? Então, o que a gente vai usar? Seno, cosseno ou tangente? Se eu lembrar lá, o seno é quem? Seno de um ângulo qualquer é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vou usar o seno. O seno de que ângulo? Do ângulo que ele me deu, que nesse caso é de 45. É o cateto oposto, que é o x aqui, né, que é a altura, dividido pela hipotenusa, que é 80. Então, quem que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. X, e aqui nós temos 80. Vamos multiplicar aqui, ó. 2 vezes x é igual a 80 vezes raiz de 2. Então, 80 raiz de 2 dividido por 2, nós vamos ter 40 raiz de 2. Fazendo aqui a simplificação, tá? Vai ficar 40 raiz de 2. Como ele me deu a raiz de 2, eu vou substituir, tá? 40 vezes o valor que ele me deu, 1,41. Para que a gente possa chegar aqui na resposta, nós vamos fazer essa conta aqui no cantinho, tá? Lembrar que 0 vezes qualquer número é sempre 0. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 4, 16, aí 1, 4 vezes 1, 4 e 1, 5. E aí, a gente tem duas casas aqui depois da vírgula, a gente vai considerar duas casas, e aí eu tenho que ele está 56,4, 56,40 metros, tá bom? Tá bem alta aí a música aqui incomodando, tá ok? Então, vamos lá para o nosso exercício de número 5. No triângulo retângulo, determine as medidas x e y indicadas. Use, ó, aqui ele me deu o seno, o cosseno e a tangente. Então, eu preciso saber qual desses valores eu vou utilizar. Então, o que eu aconselho sempre? Você identificar as medidas que você tem, tá? Então, de frente para o ângulo de 90 graus, ó, sempre é quem? Hipotenusa. De frente para o ângulo que ele deu, que no caso aqui é o 65, a gente tem o cateto oposto. O y aqui é nosso cateto adjacente. Então, para mim descobrir o x, eu tenho que relacionar o cateto oposto com a hipotenusa, que nesse caso, a gente vai usar seno do ângulo cateto oposto sobre hipotenusa. Que ângulo? O ângulo que ele me deu. O ângulo que eu escolher, né? Como ele me deu de 65, a gente vai utilizar o de 65. Então, sendo de 65, cateto oposto eu chamei de x, e a hipotenusa é 9. Quanto que vale o seno de 65? Tá aqui, ó, 0,91. E aí, nós temos x sobre 9. E aqui basta a gente multiplicar, ó. 1 vezes x, x, e 0,91 vezes 9. Que a gente vai fazer aqui. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 9, 81, vão 8. Desce aqui esse 8, duas casas, então quer dizer que nosso x vale 8,19. Como ele não me deu nenhuma unidade de medida de comprimento, a gente vai deixar só o 8,19. Certo? Agora, a gente vai calcular o valor do y. E o y, ele é o cateto adjacente. Então, para o cateto adjacente, nós vamos utilizar o cosseno. Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa. O nosso cosseno aqui é do ângulo de 65 graus. Quem é o nosso cateto adjacente? Tá aqui, ó, y. Quem é a hipotenusa? Tá aqui, ele deu, é 9. Quem vai ser o cosseno de 65? Tá aqui, 0,42. E basta a gente, então, multiplicar aqui, ó. 1 vezes y, 9 vezes 0,42. Então, vamos fazer essa conta. 9 vezes 2, 18, vai 1. 9 vezes 4, 36 e 1, 37.
E aí, 9 é 0, 0, né? O 3 que tinha subido aqui desce. 2 casas, então a gente tem 3,78. Tudo bem? Deu para entender aí nossa resolução? Então, vamos para a próxima questão. Aqui nós temos exercício 6, que também está pedindo, né, os valores de x e y, e aqui a gente tem o seno, aqui deu errado, seno de 40, o cosseno e a tangente. Então, vamos lá identificar, ó, aqui o 7 é a nossa hipotenusa, de frente para o ângulo de 40 graus, nós temos o x, que é o cateto oposto, e do lado aqui, ó, do ângulo de 40 graus, nós temos o cateto adjacente. Então, fica mais fácil na hora da gente fazer a conta com essa identificação. Então, vamos lá. Seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, trata-se aqui do seno de 40 graus. O cateto oposto ele chamou de x e a hipotenusa 7. Quem que é o seno de 40? Olha, ele deu aqui, ó. 0,64. Então, multiplicando 1 vezes x, 7 vezes 0,64. Então, vamos fazer essa conta aqui. 7 vezes 4, 28, vão 2. 6 vezes 7, 42, com 2, 44. 7 vezes 0, 0. Desce o 4. 2 casas, 4,48. Agora, nós vamos calcular o valor de y. E y, ele está relacionado com o cateto adjacente. Então, quem é que nós relacionamos? O cosseno, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de quem? De 40 graus. Quem é meu cateto adjacente? Ele chamou de y, a hipotenusa ele deu, vale 7. O cosseno de 40 tá aqui, ó. Tá? E basta a gente fazer essa multiplicação. 7 vezes 0,77, fazendo aqui, 7 vezes 7, 49, bom, 4, 7 vezes 7, 49, com 4, 53, vão 5, 7 vezes 0, 0, com 5, 5. Então, nós temos aí 5,39. Bom? Ok? Nosso próximo exercício, o exercício de número 7, está se referindo a uma sombra, né? Comprimento da sombra de uma árvore de 5 metros de altura. Então, supõe que essa árvore tá aqui, né? E aí, ela tem uma altura de 5 metros, tá fazendo uma sombra aqui no chão. Quando o sol está a 30 graus acima do horizonte, ó. Tá bom? Então, o desenho já tá dando pra gente uma indicação bem boa. Ele me deu a raiz de 3, a gente vai ter que usar, mas a gente vai ter que identificar. Então, veja bem, quem é que nós temos aqui? De frente pro ângulo, o cateto oposto. E a sombra que nós queremos é o cateto adjacente. Então, quem que nós relacionamos quando nós temos o cateto oposto e o cateto adjacente? A tangente. Então, a tangente de um ângulo qualquer é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Nesse caso, a nossa tangente vai ser de 30 graus. O nosso cateto oposto é a altura da árvore, que é 5, e o cateto adjacente, que ele quer saber, é a sombra. Então, quanto que vale a tangente de 30? E aí, tem que lembrar lá na tabelinha, né? Por isso que eu coloquei a tabelinha para vocês aí no comecinho da lista. Ela é raiz de 3 sobre 3. E aí, eu tenho 5 sobre S. Esse S aqui ficou parecendo 5, né? Vamos mudar aqui. Multiplicando, raiz de 3, S, é igual a 3 vezes 5, 15. Então, eu tenho 15 sobre raiz de 3. Aqui você pode dividir o 15 por 1,73, mas eu prefiro racionalizar, tá? E fazer uma multiplicação. Então, o que que vai acontecer aqui, ó? Vamos pôr aqui. 15, raiz de 3.
Raiz de 3 raiz de 3 é raiz de 9, que dá 3, né? 15 dividido por 3 dá 5. Agora, eu vou pegar o 5 e vou multiplicar pelo valor que ele me deu, que é 1,73. 1,73 vezes 5. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 7, 35 e 1, 36, vão 3. 5 vezes 1, 5, 1, 3, 8. Então, nós temos uma sombra de 8,65 metros. Tá ok? Certo? Tudo bem? Tranquilo? Vamos para o nosso último exercício. Determine a altura do prédio. Opa, altura do prédio. Onde que tá a altura? Sempre formando um ângulo de 90 graus com o solo, com o chão, com a base. Tá aqui, ó. E o que que essa altura representa pra gente aqui nesse desenho? Bem, ele está de frente pro ângulo de 30 graus, então ele é o cateto oposto. Aqui, ó, essa distância que nós temos aqui, esse valor que nós temos é nosso cateto adjacente. Então, nós já sabemos que nós devemos usar aqui a tangente. Então, a tangente de 30 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Lembrando que a nossa tangente de 30 que nós acabamos de usar é raiz de 3 sobre 3. O cateto oposto é a altura e o cateto adjacente é 60. Então, multiplicando, 3 vezes a altura é igual a 60 raiz de 3. 60 raiz de 3 dividido por 3, que eu posso simplificar o 60 por 3 e aqui vai dar 20. Então, nós teremos 20 raiz de 3. O quê? Metros, porque ele me deu aqui a unidade medida. Aí você vai me falar assim, professora, vamos multiplicar aqui a raiz de 3 pelo valor que foi dado anteriormente? Se ele não tiver te dado o valor da raiz, não precisa, pode deixar assim com a raiz, tá bom? Tem outra lista de exercícios para vocês fazerem, tá lá em anexo no GR8, na aula de hoje. E é uma lista de revisão para a gente corrigir na próxima aula antes da prova, tá bom? Tenham todos um bom dia e a gente se vê em breve.